Nesse vídeo eu vou te ensinar as 4 melhores maneiras de você vender sites WordPress, as maneiras mais praticadas do mercado. Então você vai aprender como que faz para implementar e eu vou também te mostrar quais são os pontos positivos e negativos de cada uma delas para você não cair em cilada. Gostou da ideia? Então vem pro vídeo. Mas calma, antes de começar e te apresentar esses 4 modelos de vendas de sites WordPress, eu quero te apresentar o WordPress Lucrativo, o meu novo treinamento, onde eu vou te ensinar a vender de verdade sites WordPress. Esse aqui é um compilado de todo o meu conhecimento, de toda a minha experiência, com mais de 15 anos aí de mercado, atuando, nesse mercado de criação de sites WordPress. E nesse treinamento aqui, eu separei vários materiais em várias frentes, onde eu vou te ajudar não só a vender, mas a encontrar, a negociar melhor, a precificar, tudo isso com vários materiais. Então, dentro aqui do WordPress Lucrativo, é um material, importante frisar isso, que é um material destinado somente para quem quer trabalhar com venda de sites e principalmente venda de sites WordPress. Então eu vou te mostrar aqui como que faz para você captar clientes, eu vou te mostrar como que faz para você encontrar o seu público, a persona ideal, eu vou te mostrar as minhas estratégias, eu vou te mostrar as principais estratégias que estão sendo utilizadas aí pelos grandes players do mercado, eu vou te oferecer manuais, templates, scripts de venda, então vale muito a pena. O link do WordPress Lucrativo está aqui na descrição, corre, já se cadastra porque ele está com preço promocional. Muito bem, vamos começar pelo tipo de projeto mais comercializado, o jeito de negociar e vender sites mais praticado no mercado, que é o preço fixo por projeto. Esse aí não tem segredo, é o que a maioria das pessoas, dos web designers fazem, das agências fazem, que é vender o projeto por um valor fixo, tá certo? Então vamos lá, eu separei aqui várias informações, então eu vou passar por partes, porque eu acho interessante que você saiba. Lembrando que esse material vai estar disponível dentro do meu curso WordPress Lucrativo. Então eu aqui vou falar um pouquinho sobre os principais, só que lá dentro do curso vai ter mais informações, mais dicas, então vale a pena você ir lá conferir também. Ok. Vamos definir aqui alguns exemplos onde são praticados esse tipo de jeito de vender site, esse jeito de comercializar site. Sites institucionais, e-commerce e landing pages. Você pode ver aqui que o valor ele varia entre site institucional, e-commerce e landing page, justamente porque a complexidade de cada um varia, Então o site institucional ele é mais complexo que uma landing page e menos complexo que uma loja virtual, certo? Na maioria das vezes. Então por isso que o preço, a faixa de valor varia. E com base nisso, você já pode aí estipular um preço para o seu serviço. Então você meio que já tem uma noção, quando vai desenvolver um site institucional, de quanto tempo você vai levar. Você já tem uma noção, uma média de quais ferramentas você vai utilizar, o que vai ser necessário, você saber, aprender, perguntar para o cliente. Então aí com base nisso, você já pode estipular um valor médio. Claro que pode variar um pouquinho para mais ou para menos, dependendo da situação, da negociação, dos requisitos que você vai levantar junto ao cliente. Ok, uma ótima dica para esse tipo de negociação, de comercializar sites, é você oferecer algum serviço extra, algum adicional para poder encher um pouquinho mais o bolo ali na hora de vender o projeto. Então vamos supor que você vendeu um site institucional, igual eu coloquei aqui, numa faixa de 3 a 5 mil reais, e a gente sabe que todo site precisa de principalmente site de uma empresa, precisa de uma página no Google Meu Negócio, precisa às vezes de anúncios no Google. Então é interessante que você tenha esse conhecimento para poder oferecer esses serviços adicionais e com isso aumentar a receita. Então essa é uma das maneiras de você agregar valor e aumentar a lucratividade dentro desse tipo de negócio. Então, às vezes, muitas pessoas ficam se perguntando, mas como que eu posso aumentar os meus ganhos mensais, sendo que a faixa de preço
é essa, né? O que é praticado hoje é esse valor. Não consigo aumentar mais, até porque o meu público, os meus clientes, eles não conseguem pagar mais por isso. Oferecendo mais serviços. Claro que isso vai exigir de você mais conhecimento, vai precisar que você estude mais um pouco, corra atrás de mais informações, aprenda novas ferramentas, mas isso também vai permitir com que você ofereça mais serviços e lucre mais a cada negócio. Muito bem. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse modelo de negócio aqui? Vamos lá. Pontos positivos. Você tem uma previsibilidade sobre o custo total do projeto, ou seja, você entra no projeto sabendo o tanto que vai ganhar, desde que você tenha feito um escopo bem definido. Lá dentro do meu curso, o Mapa do Criador de Sites, eu já deixo um modelo de contrato junto com o escopo, eu vou também disponibilizar dentro do WordPress Lucrativo, para que os meus alunos possam sempre definir junto ao cliente o que vai ser necessário para que o projeto desenrole, né? Então, assim, antes de começar o projeto, você já tem que ter uma conversa, né, com o cliente, saber como que ele quer o projeto, quais são as principais necessidades dele e da empresa, quais são os objetivos daquele site, e aí você monta o contrato, um contrato bem organizado, juntamente com um escopo bem definido, elencando prazos, ferramentas, funcionalidades do site, e aí sim você manda para ele assinar. Depois que assinou, aí ok, você já tem ali definido junto ao cliente, né, definido e acordado quais são os prazos, o que vai ser feito e o valor a ser recebido. Bom, outro ponto positivo, né? Ele é excelente, como eu disse, para projetos com escopo bem definido. Então, é preciso que você tenha essa organização em mente. Recebimento integral ao final do projeto. Sem surpresa. Terminou o projeto, recebe. Fácil assim. Agora vamos para os pontos negativos. Com base, né, na desorganização ou na falta de experiência de certos profissionais, esses pontos negativos tendem a acontecer com bastante frequência. Se o escopo do projeto mudar, pode ser necessário renegociar o preço. Esse aqui nem tanto. Esse varia mais por conta do cliente, né? Vamos supor que você está desenvolvendo ali o projeto, já tem um contrato, um escopo bem definido, e o cliente levanta uma necessidade que até então ele não tinha falado, não tinha citado. Aí você tem a possibilidade de adicionar um termo, né, a mais no contrato, fazer um adendo no contrato, certo? Ou você pode cancelar esse contrato, fazer outro e incluir essa nova funcionalidade, essa nova característica, né? Mas isso aí acontece muitas vezes e geralmente eu acho um lado positivo quando é no início do projeto, porque há a possibilidade de você ganhar um pouco mais por essa nova funcionalidade. Risco de subestimar o trabalho e acabar trabalhando mais que o necessário. Ou seja, o famoso estou pagando para trabalhar. Esse é um dos pontos cruciais que eu acho assim mais importante, que você precisa ter uma certa maturidade profissional para evitar isso aqui, porque se você não consegue visualizar todo o cenário ou a maioria dele, vai chegar um momento em que você vai precisar fazer algumas coisas que não estavam definidas no escopo, vai demandar tempo, vai atrapalhar a sua fila de projetos e, consequentemente, você vai sentir que o valor que o cliente combinou com você é inferior ao que você vai entregar, ou seja, você vai estar trabalhando você vai pagar para trabalhar, né? Então isso aí é um ponto muito ruim, muito negativo. O cliente pode demorar para pagar se não houver etapas bem definidas. Esse é outro detalhe, como eu disse anteriormente, que se você não tem um escopo e um contrato bem definido, com os prazos certinhos, ficar tudo em aberto, o cliente pode pagar quando ele quiser, ele pode se basear na data de aprovação e enrolar para aprovar o projeto, ele pode ficar ali semanas ou meses analisando o projeto, dizendo que está aprovando e aí atrasa o pagamento. Então, por isso que é interessante você definir um prazo para avaliação e datas definidas para o pagamento.
Aí ele leva quanto tempo ele quiser, desde que ele esteja pagando nas datas certas. Claro, eu falei isso, ele paga, ele avalia, dê o ok quando ele quiser, mas tudo tem que ter um bom senso, porque se esse cliente demora demais, consequentemente lá na frente, ele pode mudar muito a ideia e vir com alterações que pode atrapalhar o seu fluxo. Então, é muito importante você definir prazos e ser rígido, disciplinado quanto a isso, principalmente na hora de cobrar o cliente. Vamos agora conhecer o segundo tipo de negociação, segundo jeito de comercializar sites mais praticados, né, no mercado, que é a assinatura mensal. Bom, esse modelo aqui eu vejo muitas pessoas praticando, eu mesmo já pratiquei por um tempo, não gostei muito, e eu vou falar aqui alguns pontos, né, pelo qual eu não gostei. Mas vamos lá. A assinatura mensal nada mais é do que você vender um site e o cliente, ao invés de pagar o valor total, você pode fracionar esse valor por mensalidades. Vamos lá. O cliente entra em contato com você e solicita, olha, eu quero um site institucional. Como no exemplo anterior, né, na primeira maneira de comercializar, você tem um valor fixo ali de R$3.000. E aí, nessa segunda maneira aqui, né, na assinatura mensal, vamos supor que você coloca ali um valor de R$300 por mês, ou seja, 10% daquele valor, e cobra esse valor mensalmente. E aí, o que acontece? O cliente fecha com você e você vai recebendo mensalmente por esse projeto, né? Você vai recebendo aí R$300 todo mês, uma mensalidade. Isso aí é bem interessante, principalmente quando você atinge um volume de cliente muito bom e aí mensalmente você vai recebendo isso, né? Mensalmente os boletos vão caindo, você vai recebendo por cada projeto. Uma vez que você desenvolveu o site, está pronto, aí é só passar a receber. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, bem práticos assim. Você tem ali um plano básico, onde você cobra R$250 por mês, site mais hospedagem, mais atualizações básicas. É muito importante esse detalhe, atualizações. Qual é o nível das atualizações? Plano Premium, você cobra R$600 por mês, mais site, manutenções, questões de SEO, né? Fazer ali atualização, gerenciamento, otimização de SEO e suporte por WhatsApp. Veja que o valor muda, você pode criar pacotes, planos, né, para a pessoa pagar mensalmente. E aí, o que acontece? Com base no nível, né, do plano, quanto mais o valor vai subindo, você pode ir adicionando alguns serviços extras. Dica de venda, né? É ideal para pequenos negócios que precisam de um site, mas preferem pagar mensalmente. Tem algumas empresas que não têm, digamos assim, o valor total para pagar no site e preferem ir pagando a recorrência. Então, mês a mês ali, eles vão pagando e você vai mantendo o projeto deles no ar. Pontos positivos e pontos negativos. Vamos lá. Pontos positivos. Garante uma receita recorrente e previsível. Isso é ótimo. Você tem uma média, vamos supor que você cobra aqui 250, você tem uma média de 10 clientes. Então você já sabe, depois que você terminou os 10 clientes, você só vai prestar a manutenção para eles, certo? O serviço de manutenção. E mês a mês você sabe quais os clientes que estão ativos e quanto você vai ganhar. Isso aí é interessantíssimo. Outro ponto positivo é que fideliza o cliente e você cria um relacionamento com ele. Esse é outro ponto essencial, justamente porque a parte de fidelizar e criar um relacionamento com o cliente te abre muitas oportunidades. Oportunidade para indicação, oportunidade para novos projetos com esse mesmo cliente. Então você entra na rotina do cliente, você faz parte, ele confia em você, você vira uma autoridade para ele e com isso você começa a cuidar de toda essa parte de desenvolvimento web, de marketing ali, no que se refere ao site ou tudo que gira em torno do site. Então isso é muito interessante e tende a permanecer por muito tempo. Esse é um ponto muito positivo que eu gosto bastante. Oferece a oportunidade de upsell com serviços adicionais. O que seria esse upsell? Esse upsell é uma forma de você, depois de ter oferecido um desses planos, você pode adicionar algum elemento extra
para aumentar a receita e com isso aumenta a sua lucratividade. Então, você pode oferecer aí um plano e mês a mês você oferece aí um serviço adicional, né? Uma consultoria, um treinamento, oferece a criação de uma landing page promocional para um evento, né? Algo sazonal. Então, isso aqui são pontos muito positivos. Quando você tem, né, consciência, disciplina de como oferecer isso, formatar isso de uma maneira bem estruturada, você consegue muito dinheiro com esse tipo de comercialização. Agora vamos para os pontos negativos. Pode haver resistência inicial dos clientes a pagar as mensalidades, a famosa inadimplência. Então, tem clientes que são difíceis de cobrar, você vai ter que ter, né, um sistema de cobrança bem definido ou sangue frio e paciência para cobrar os clientes, porque pode haver atraso, pode haver inadimplência, o cliente pode cancelar um mês e querer no outro mês, então você precisa ter isso bem estruturado, bem definido e oferecer, né, da melhor maneira possível, mesmo com esses cenários, né? Então vamos lá. Outro ponto negativo: demanda esforço contínuo para manter a qualidade do serviço. Como eu disse, o cenário pode estar todo ruim, você não pode deixar a qualidade do serviço cair, mesmo com aquele cliente inadimplente, aquele cliente complicado, que pede muita coisa, além do que foi combinado, você tem que manter o profissionalismo e, né, oferecer ali o melhor do seu serviço. É necessário um contrato claro para evitar mal-entendidos sobre o que está incluído. Esse é, digamos assim, o seu ponto crucial para se proteger dessas situações. É preciso que você esteja com um contrato bem definido, bem redondinho, porque senão o cliente vai se aproveitar disso e vai pedir coisas, vai solicitar demandas que não estão, né, disponíveis para ele dentro do plano dele, e aí acaba que você entra naquela que eu falei que é terrível de ter que pagar para trabalhar. Esse modelo de assinatura mensal, eu acho ele muito interessante, só que não cabe dentro do meu, não coube, né, dentro do meu universo, porque eu gosto de trabalhar com uma equipe enxuta. E eu tentei adicionar muitos clientes, foi interessante, só que começa a fugir um pouquinho daquela questão. Você foca no criativo, na parte de desenvolvimento, criação, atendimento, e outro que demanda muita energia e muito esforço, que é o de cobrança, de atendimento pontual ao cliente. Então, tem muitos clientes que esquecem de qual o plano que está pagando. Às vezes ele está pagando o plano básico, mas ele quer atendimento do plano prêmio. E aí paga o prêmio, depois quer voltar para o básico, ou está no básico e quer o prêmio por um mês. As inadimplências. Então, assim, esse modelo, né, de comercialização de sites é muito interessante, mas é preciso ter muita disciplina para você e para o cliente. Chegamos ao modelo número 3, que é um modelo muito interessante, que ele pega o melhor dos dois mundos, que é o modelo 1 e o modelo 2. A gente está falando do modelo de entrada mais mensalidade, onde você faz a configuração do setup inicial para que o site funcione e cobre umas manutenções básicas ao longo dos meses após a conclusão do projeto. Então, esse é um dos modelos mais interessantes que fica ali no limiar, né? Você presta o serviço, cobra o valor da criação, da configuração do site como um todo. Você não precisa cobrar aquele valor full do modelo 1, mas dá um descontinho ali e adiciona a manutenção mensal. Também não precisa ser a manutenção mais cara do modelo 2. Então aí você consegue unir esses dois primeiros modelos de cobrança e consegue tocando, né, com tranquilidade e conforto e ir pegando mais clientes. De acordo com um cliente mais para frente que você pega, não for do seu interesse cobrar manutenção, você aplica o modelo de cobrança número 1. E aí você teve um bom relacionamento com outro cliente, você aplica o modelo número 3, onde você faz o setup e adiciona uma mensalidade aí para cobrar através, né, de serviços de suporte pontuais. Vamos lá, exemplos, né? Você faz a criação de um site, cobra ali seus R$5.000,
E a manutenção, você faz um plano básico, inclui, e é importante você especificar para o cliente o que vai estar incluso dentro dessa manutenção mensal, e aí você cobra, vamos supor aqui, né, como no exemplo, R$300 por mês, e inclui backup, atualizações, é importante definir que tipo de atualizações são. Como a gente está trabalhando, né, falando sobre o WordPress, a questão de atualização pode ir desde atualizar plugins, como atualizar textos, atualizar o layout, atualizar toda a estrutura do site. Então é importante você especificar que tipo de atualizações estão inclusas dentro deste plano, certo? E também tem o suporte técnico, onde você dá assistência ali para o cliente na questão de dúvidas, o site saiu do ar, por algum motivo você tem que ir lá entrar em contato com o pessoal da hospedagem, precisa criar um e-mail para o cliente. Então tudo isso está incluso dentro do suporte técnico. Então esse modelo é interessantíssimo porque, como eu disse, você pega os pontos positivos dos dois primeiros modelos. Por que funciona, né? O que é o interessante aos olhos do cliente? Reduz a resistência inicial justamente porque o investimento garante uma renda, né, contínua e não é tão caro assim. Você precisa baixar um pouquinho para o cliente pagar inicialmente o setup, e ao longo dos meses funciona como uma renda contínua para você, vai sempre caindo ali e o cliente vai pagando e obtendo o serviço. Ele vai vendo, né, as vantagens ao longo dos meses com base no seu atendimento. Aí é importante também você focar num bom atendimento, criar um bom relacionamento com o cliente, se preocupar de verdade com essas questões para que ele tenha interesse em sempre continuar renovando aí esse suporte mensal. Lembrando que é interessante você definir um prazo mínimo para esse suporte, né? E aí você vai fazendo as devidas renovações. Quais são os pontos positivos, né? Reduz a resistência inicial, facilitando a conversão do cliente, uma vez que você cobra mais barato o setup, né, em comparação ao modelo 1, você cobra mais barato para criar o site, configurar, tudinho. E o cliente acha isso mais interessante, justamente porque a maioria dos clientes são imediatistas, né? Então ele vai observar que o valor para criação e configuração está mais abaixo, então aí tende a pagar inicialmente, depois ao longo dos meses você vai dando esse suporte, mostrando as vantagens de estar acompanhando o cliente no dia a dia, né? E aí ele sente mais interesse. Garante uma fonte de receita contínua para você. Isso aí te dá uma certa estabilidade. Você, além de desenvolver o projeto e ganhar, né, pela configuração do projeto, você também obtém uma renda extra prestando esse serviço de manutenção mensal. Divide o pagamento, facilitando o fluxo de caixa para o cliente. Então isso aqui já por si só já diz a vantagem que é perante os olhos do cliente. Ele não precisa pagar o valor total e nisso ele vai pagando parcelado ali e obtendo as vantagens que você inclui para ele. Pontos negativos. Exige um bom planejamento para garantir que o serviço mensal seja rentável. Então, a gente cai naquela mesma questão do ponto negativo do modelo 2, onde se você não tem tudo organizado, tudo bem definido, quais são os serviços inclusos dentro do suporte, se você tem muitos projetos, muitos clientes e eles pedem além do que você ofereceu para ele, né, no momento ali do acordo, do contrato, eles vão pedir, vai demandar muito tempo do seu serviço e você começa a perder o controle aí até dos novos clientes que estão entrando. Então é muito importante que tenha organização nessa questão, principalmente se você trabalha sozinho. Se você tem outros sócios, colaboradores, aí a questão já fica um pouco mais fácil delegar, então já é mais tranquilo, mas também vale a atenção nessa questão de definir limites, né? Pode ser difícil gerenciar vários clientes com contratos recorrentes. Como eu disse, muitos clientes demandam muita atenção, muito trabalho, e o interessante é que não é só no momento em que eles estão solicitando. Você também tem que ficar de olho, né, na questão do site sempre estar funcionando, se o site está carregando
com uma velocidade interessante. Então, tudo isso tem que estar sempre dentro do seu radar. Você sempre tem que estar de olho nisso. E outro ponto negativo é que o cliente pode cancelar a manutenção após algum tempo. Então, esse é um detalhe, por isso que eu falei lá no início que é interessante você ter um plano mínimo, né, de suporte mensal estabelecido. Porque senão, o que acontece? Você criou o site, ele pega a manutenção só durante 1 mês ou 2 e aí já cancela. Aí acaba que o projeto ficou bem mais barato, não se pagou, por assim dizer, e aí o cliente foi embora. Então, esses são os pontos importantes para você observar em relação ao modelo número 3. Chegamos ao último, né, que é o quarto modelo de cobrança, né, e comercialização de sites, principalmente se tratando do site desenvolvido com WordPress e Elementor. Esse modelo aqui constitui, né, em vender sites por pacotes. Você transforma o seu serviço em um produto bonitinho, fechado, com seus limites, as suas características. Então, esse é uma maneira de você padronizar o seu serviço, transformando ele, como eu disse, em um produto fácil de analisar. Esse modelo praticamente é utilizado por muitas empresas que gostam de ganhar dinheiro com base na alta demanda, né? Eles não preocupam muito com digamos assim, a qualidade, mas sim com a quantidade. Então, esse é um detalhe que é interessante você ficar muito atento, porque existem muitas empresas fazendo esse tipo de serviço e oferecendo uma qualidade muito abaixo do mercado. Só que como o cliente precisa de qualquer coisa, às vezes, está tão desesperado que precisa de qualquer coisa na internet, acaba aceitando e aí se frustram facilmente. Agora, aquelas empresas que conseguem fornecer sites por pacotes, né, que são bem feitos, funcionam bonitinho, tem um design atualizado, funcionalidades interessantes, aí sim tem grandes resultados. Então vamos lá, eu tenho aqui alguns exemplos onde você pode oferecer, por exemplo, pacote básico, né, 2.500, um site simples com 3 páginas. Pacote avançado, 5.000, site com blog, integração com redes sociais e mais páginas, né? Além das 3 páginas que a gente já citou. Pacote Premium, R$8.000, site completo, com páginas ilimitadas, com SEO, blog e e-commerce, algo assim. Antes de eu já falar dos pontos positivos e negativos, eu vou fazer uma observação, porque eu conheço muitas empresas, principalmente na minha cidade, que trabalham dessa maneira e entregam um serviço muito aquém do mercado. Então, eles conseguem ter muitos clientes que nunca tiveram uma presença digital e pegam bastante. Só que com o passar do tempo, eles não conseguem fazer a gestão desses clientes, simplesmente porque eles prendem demais e aí o cliente fica limitado. Por exemplo, paga um pacote básico com 3 páginas apenas, né? A gente sabe que o WordPress tem uma facilidade enorme de criar páginas. E às vezes a pessoa está precisando de mais páginas, só que aí já pula, né, de R$2.500 para R$5.000 para poder acrescentar mais páginas. Então, às vezes fica inviável. Então, é interessante, muito interessante, observar diretamente com o cliente quais são as suas necessidades e montar planos coerentes. Porque senão você acaba meio que frustrando e prejudicando o cliente, né? E também prejudicando o seu próprio negócio. Então vamos lá. Dica, né? Esse modelo facilita a decisão de compra, pois o cliente sabe exatamente o que está comprando. Ou seja, o cliente que nunca ouviu falar de site, o cliente que nunca teve uma presença digital além das redes sociais, ele vai começar ali com esse site. Ele sabe muito bem, olha, meu site tem a página principal e mais 3 páginas. Meu site tem blog, meu site tem essa funcionalidade e essa. Bom, eu estou precisando de algo mais, então eu vou ter que falar com o pessoal e contratar. É como se ele comprasse uma funcionalidade por vez. Agora, isso de certo ponto é interessante porque dá uma certa, como se diz, para o cliente, né, uma certa liberdade, uma previsibilidade do que ele pode contratar ou não. Agora,
é ruim do ponto de vista das necessidades do dia a dia, quando a gente, profissional que desenvolve site, sabemos que muitos sites precisam, às vezes, de maneira bem rápida e prática, criar mais páginas. Essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com WordPress e Elementor. A possibilidade de você criar novos conteúdos de uma maneira dinâmica e ágil. Agora, se você cria um site por pacote, né? Cria e vende sites por pacote, e você trava essa questão, e o cliente sabe disso, né? Já conhece mais ou menos que o WordPress permite criar páginas com extrema facilidade, vai ter aí problema. Então é muito importante ficar atento nessa questão. Vamos lá, pontos positivos. Facilita a escolha para o cliente, reduzindo a indecisão. Então o cliente às vezes, ele olha, eu só preciso dessa e dessa página, né? Da página de contato, a empresa, serviços e a homepage. Pronto, o cliente vai lá, compra um pacote, pronto, segue adiante. Então isso aí é um ponto muito interessante, porque ele já entra, ele pode nunca ter tido um site, mas aí ele já sabe o que ele vai ter, e ali ele já se desenrola e se adapta a esse produto. Escala muito bem, pois você pode replicar pacotes entre vários clientes. Aí entra naquela questão, né, de você criar um modelo de site, e esse mesmo modelo você vende para outros sites fazendo pequenas customizações, né? Se você quiser, você já vê alguns casos que nem isso o pessoal faz, né? Algo que eu vejo como negativo. Mas você pode criar um modelo fácil de customizar, de acordo com a identidade visual do cliente, mas a estrutura é a mesma para todos. E aí você vai vendendo e replicando. Permite cobrar mais por pacotes mais completos. Como eu disse, você pode colocar um plano premium, onde tem páginas ilimitadas, onde tem várias ferramentas. Então aí você meio que seduz o cliente a migrar de plano, né? Às vezes a pessoa está querendo um pacote básico, mas as funcionalidades que tem no plano premium, no pacote premium, faz com que ele adote o plano mais caro, e nisso você lucra mais, né? Então esses são pontos muito interessantes. Pontos negativos, né? Alguns clientes podem querer personalizações fora dos pacotes, complicando, né, ou alterando o modelo base, o tema base que você criou ali. Então esse é um ponto muito importante. Como eu disse, o cliente no início ele concorda, mas pode passar, né, alguns dias, alguns meses, ele não ficar muito de acordo com isso. Então é interessante você ter um plano, uma estratégia para esse tipo de situação. Pode ser difícil definir os limites exatos de cada pacote. Como eu disse, o WordPress ele cria com muita facilidade páginas, funcionalidades, né? Um plugin ou outro ali que você adiciona muda totalmente o site. Então é muito importante você ter isso bem definido. O cliente pode escolher o pacote mais básico, reduzindo sua margem de lucro. Então, esse aqui eu acho que não é nem tanto um ponto negativo, mas é uma situação que pode acontecer. Agora, vale também você ficar de olho nessa questão, porque se você tiver muitos clientes com planos muito baixos, pode ser algum problema na sua oferta. Então, é interessante ficar de olho para você não ter esse tipo de situação. E agora, independente de qual modelo, né, você adote, como eu disse, dentro desse material aqui eu mostro 10 modelos diferentes. Aqui nesse tutorial eu gravei 4 modelos apenas, né? Então dentro do WordPress lucrativo eu mostro os 10 principais. Só que dentre todos eles tem algo em comum, né? Essas dicas para você poder performar bem e vender mais e aumentar a sua margem de lucro, né? Então vamos lá, eu coloquei aqui 4 dicas muito importantes que são dicas que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Explique o valor e não só o preço. Mostre as vantagens, o benefício de cada um dos planos, independente de qual modelo de cobrança você adote. Explique sempre as vantagens, mostre como cada modelo, né? No caso você escolheu o modelo 2, mostre como o modelo 2 vai resolver pontualmente os problemas do cliente. Então é muito importante que você use essa questão de mostrar o valor e não só o preço. O cliente não pode ficar pregado no preço, não pode ficar se preocupando demais com essa questão. Ele também tem que levar em consideração o valor que você vai oferecer para ele, né? Os serviços, os benefícios e as vantagens.
Ofereça casos de sucesso. Isso aqui é muito importante. Você precisa mostrar outros clientes que tiveram sucesso. Independente de qual modelo você esteja utilizando, você tem que ter um portfólio e mostrar para o cliente que funciona. O seu método, a sua maneira de trabalhar funciona, para que ele tenha confiança em você, acredite em você e para que ele te enxergue como uma autoridade no assunto e siga os seus conselhos. Facilite o pagamento. Esse é outro detalhe importantíssimo. Eu já dei várias dicas dessa aqui no canal, lá no meu perfil no Instagram. Facilite o pagamento sempre. E não só facilitar o pagamento na questão de oferecer mais opções de cobrança, né? Opções de pagamento, Pix, boleto, isso aí é o básico. Tente conversar com o cliente a respeito de formas de pagamento, prazos. Por exemplo, muitas empresas têm os dias exatos para pagar os fornecedores. E às vezes esse dia é no dia 10, né, de cada mês. E aí o cliente está te procurando no dia 25 do mês anterior. Então ele não tem dinheiro naquele momento, mas não é por isso que você vai deixar de fechar com ele. Deixa a entrada, joga a entrada mais para frente e depois estabeleça os prazos certinho. O máximo, né, que vai acontecer é você trabalhar por alguns dias sem receber, mas você fechou um contrato, você tem ali uma, digamos assim, né, uma intenção. Então você não precisa já desenvolver o projeto com rapidez e entregar antes da entrada, mas você já tem um acordo, um combinado ali com ele, né? Fecha o contrato, tudo bonitinho e tal. E aí, quando chegar na data certa, você vai receber e o projeto já está andando. Então é muito importante que você entenda isso, porque hoje em dia no nosso país a gente tem muitas situações, né, para lidar, principalmente quando a gente se trata com cliente, com empresas, enfim. Então tem que ter essa resiliência aí para tratar com os clientes. Inclua benefícios exclusivos. Independente de qual modelo você adote, se der para incluir benefícios, serviços exclusivos que você consegue oferecer, um suporte, uma otimização de SEO, uma mentoria, um curso extra para os funcionários da empresa. Coloque isso no pacote. Forneça, ofereça, mostre, porque sem você perceber, essa quarta dica ela está intrinsecamente ligada à dica número 1, que é explique o valor, não só o preço. Você oferecer esses serviços extras, um suporte a mais, dar alguma ferramenta, algum treinamento, algo extra que a concorrência não fornece, é considerado um valor a mais, entendeu? Consequentemente, justifica o preço, tornando o preço muito menor em relação à quantidade de valor que você está oferecendo. Muito bem, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva para mais e fica de olho porque aqui na descrição eu vou deixar o link do WordPress Lucrativo, que é o meu treinamento, onde eu incluí ali vários workshops e vários e-books, vários materiais complementares para te ajudar aí nessa jornada rumo a se tornar um ótimo vendedor de sites. Como eu disse, não adianta você saber criar ótimos sites se você não sabe vender, se você não sabe negociar, se você não sabe se posicionar, não sabe o valor do seu trabalho. E aqui dentro do WordPress Lucrativo, eu mostro tudo isso. Você vai ter acesso a todos estes materiais aqui e mais estes bônus aqui, ó. São 9 bônus exclusivos que vão desde mentoria a template, modelo de mensagem, script de venda. Então tem muita coisa. Eu recomendo que você entre aqui, acesse e eu vou estar te aguardando rumo ao seu sucesso financeiro.